Olá, meu nome é Viviane, eu sou professora da UFAP, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Sou doutora em Educação pela Universidade Federal de Alagoas e atualmente coordeno o Grupo de Estudos em Psicologia Sociohistórica, Inclusão e Surdez, o GEPSIS. Então, sobre essa temática, sobre a invisibilização da pessoa com deficiência nos mais diversos espaços, eu gosto sempre de começar minhas falas com algumas provocações. Então, se a gente se pergunta o que significa deficiência para algumas pessoas, diante de algumas experiências que eu já tive, as primeiras palavras que aparecem são medo, estranheza. Algumas pessoas definem a deficiência como pessoas especiais, como pessoas diferentes, Então entra também nas entrelinhas uma interpretação como algo que é sagrado ou também monstruoso a partir dessa ideia da estranheza, Então, com base nisso, eu gostaria de começar essa fala buscando descentralizar essa discussão acerca da característica individual da deficiência e alargar esse debate para discutir um pouco mais, com um pouco mais de atenção sobre essa questão da retórica social como realmente um problema, que configura a deficiência e não especificamente a deficiência sendo configurada como um problema. Então, abordar essa questão da deficiência vai muito além das questões ligadas especificamente ao comportamento e ao quão nós podemos ser categóricos ao enquadrar as pessoas com deficiências em diagnósticos que terminam apagando as suas subjetividades. Então, quando a gente enquadra pessoas com deficiências dentro dessa concepção diagnóstica, de que essa pessoa tem determinado tipo de deficiência e por isso ela se comporta dessa forma, ou porque ela é a própria deficiência, tendo como base esse quadro clínico, a gente termina apagando as formações subjetivas dessas pessoas, onde elas se constroem, a partir dessa realidade que é objetiva e subjetiva, e essa materialidade, que é julgada como não importante, que é julgada como não pessoa. E aí essa construção é tão significativa que a gente vem tratando o tempo todo de chamar a pessoa com deficiência a partir dessa nomenclatura que antecede a deficiência, que é pessoa. Porque existe aí um trabalho muito grande dessa pessoa sair desse enquadramento diagnóstico da deficiência e desse enquadramento comportamental para ser realizada, reconhecida e entendida a partir dessa sua materialidade como alguém que constrói sua própria história, como alguém dono da sua individualidade, de suas características e que vive histórias distintas e dependentes da deficiência que possui como condição. Então, a sociedade, ela estabelece os meios de categorizar as pessoas com deficiência e o total de atributos que são considerados como comuns e naturais. Entretanto, nem todos esses atributos eles são desejáveis, visto que são justamente esses que batem nessas incongruências dos estereótipos e dos estigmas, que são criados para determinar e considerar tipos de indivíduos. Então, para uma pessoa que tem deficiência, esses estereótipos e esses estigmas, que são fundamentados com base nesse padrão de normalidade e normalidade, para essas pessoas com deficiência, esses estereótipos e esses estigmas, eles vão existir desde o momento do nascimento dessa pessoa. Só pelo fato dela ter deficiência, só pelo fato de ser quem ela já vai carregar consigo uma série de estereótipos, uma série de estigmas que vai afetar aí ao longo de toda a sua formação. Na obra de Vygotsky, Defectologia, ele discute a situação de que pessoas cegas e de pessoas surdas também, e parte do pressuposto de que essas não percebem a cegueira originalmente. As pessoas cegas, elas não sabem que são cegas originalmente, como um fato psicológico. É que uma vez que Vygotsky entende que a cegueira, ela é mediada justamente por essa experiência social. Então, muitas narrativas de tanto pessoas surdas quanto pessoas cegas, elas vão alegar que elas só entenderam de fato que elas são cegas ou que elas são surdas e o que isso significa socialmente depois de algumas experiências sociais, que fez com que essas pessoas entendessem que elas não eram pessoas, por exemplo, que viam as mesmas coisas que as pessoas videntes viam, e pessoas surdas que muitas vezes alegaram que sabia. Existe um documentário que chama Sou Surda e Não Sabia, e quando ela entendeu que da boca daquelas pessoas saía alguma coisa,
né? E que ela jamais iria conseguir se comunicar daquela mesma forma, porque ela entendia que aquelas pessoas eram diferentes dela, e naquele momento ela reconhece que existe ali uma condição diferenciada delas. Então, a ideia de Vygotsky, quando ele discute isso na defectologia, é dizer que essa questão da deficiência, ela só é vista da forma que ela é e entendida e sentida pela pessoa da forma que ela é, porque existe aí justamente esse pressuposto que é originado da experiência social. Então ele leva em consideração o exemplo que se existisse uma sociedade só de pessoas cegas ou só de pessoas surdas, provavelmente a cegueira não seria sentida da mesma maneira e nem vista da mesma forma, e a surdez também. Então ele alegava que era incoerente imaginar que a pessoa cega ela está imersa em uma escuridão e que sente-se como se tivesse caído num buraco escuro. Ele diz que esse tipo de concepção ele está totalmente equivocado, porque não é da maneira como nós imaginamos, que nós não devemos levar em consideração a construção da cegueira como um fato diretamente biológico. Na verdade, o que importa realmente é compreender as consequências sociais dessa condição, né? Então, por exemplo, tem um filme chamado Vermelho como a Cor do Céu, e nesse filme um menino surdo relata para o outro, eles conversando, eles perguntam para o outro como eram as cores, né? Então ele pergunta para você como é o azul, e aí o outro diz, o azul é como andar de bicicleta e sentir essa sensação de liberdade no rosto, sentir o vento no rosto, o vermelho é como o mar salgado, é como a areia. Então, vão a gente imaginar que a pessoa que não enxerga, a pessoa cega, né, ela vai produzir concepções sociais acerca do que significa, por exemplo, as cores iguais às nossas, porque são experiências distintas, são condições sociais distintas, né, que fazem com que a gente configure esses diversos signos que estão à nossa volta de forma diferente. Então, a Vygotsky, lá atrás, lá na década nos anos 30, ele já estava falando sobre isso. Ele já estava dizendo que a forma como a deficiência é vista a partir dessa experiência social é que determina, de fato, o negacionismo e toda a conotação de incapacitação que é colocada na pessoa com deficiência, e não especificamente o fator biológico, uma pessoa ter nascido cega. Em uma entrevista no programa Roda Viva, em 15 de dezembro de 97, Oliver Sacks ele relatou um caso descrito em uma de suas obras, chamado O Olhar da Mente. E ele fala sobre a história de uma pessoa cega congênita, ou seja, uma pessoa que já nasceu cega, né, e que a partir dos estudos da medicina e tal, eles acharam uma possibilidade para que essa pessoa voltasse a enxergar. E aí ele relata que em um primeiro momento o entendimento de toda a equipe médica seria de que esse sujeito seria retirado dessa escuridão, que Vygotsky comenta, por exemplo, lá atrás, e que lhe era certo e positivo fazer isso. Entretanto, o pós-cirúrgico evidenciou uma grande e importante instabilidade e desequilíbrio, tanto biológico quanto psicológico, na vida dessa pessoa cega. E aí uma grande dificuldade de viver em uma condição estranha às suas significações. Então, nesse momento, o Oliver Sacks conclui na entrevista que a grande questão não era apenas fazer a pessoa voltar a enxergar, mas que era preciso ensinar esse sujeito, até então cego, a significar a sua nova condição, que era de vidente. Então, não se trata especificamente de imaginar que uma pessoa vive numa escuridão e retirar essa pessoa da escuridão, porque até para o que a gente considera como, até para o que a gente é determinado desde o momento do nosso nascimento, que entender que a condição de vidente é essa condição de normalidade, mas nas significações de uma pessoa que já nasceu cega, enxergar é uma nova condição que ela precisa ser ensinada. Então, a gente tem que entender, com isso tudo, que a problemática
que define essa questão da deficiência não tem a ver com o corpo biológico da pessoa com deficiência especificamente, mas sim como essa sociedade ela se organiza de maneira a subalternizar, a incapacitar esse corpo biológico com deficiência e tudo que se trata dessa condição da pessoa com deficiência. Então, se nós temos uma sociedade altamente preparada para excluir essa pessoa com deficiência, obviamente a deficiência não vai ser vista como algo positivo, ou como uma condição, ou como uma diferença, mas sim caracterizada como algo negativo. E aí a grande questão dessa discussão é justamente entender que existe sim uma problemática, mas essa problemática não é a pessoa com deficiência, não é o seu corpo, não é a sua condição de deficiência, mas sim em como essa sociedade, como essa retórica social se organiza em meio às diferenças dos corpos, vidas e das pessoas de uma forma geral. Então, sempre existe uma frase muito comum, né, que é voltar a questão da pessoa com deficiência a uma ideia de superação. Né? Existe aí, e isso está muito banhado de frases capacitistas, que inclusive que a gente vê na internet o tempo todo, né? Usa a condição de uma pessoa com deficiência que está sendo subalternizada, que está sendo violada no seu direito de ir e vir, e mostra aquilo como um exemplo de superação, para que outras pessoas que não têm deficiência, né, se pautem na condição de uma pessoa que tem deficiência, que está passando por diversas dificuldades e tendo seus direitos violados diariamente, para ser utilizado como uma ideia de superação. Então vejam o que essa pessoa consegue numa cadeira de rodas e você está aí parado sem conseguir ir para a academia, por exemplo, que são coisas que a gente vê muito comumente. Né? Então eu começo com um segundo questionamento, né? O que na verdade precisa ser superado? Então, como diz a Débora Diniz, a desvantagem social que é vivenciada pelas pessoas com deficiência não é uma sentença da natureza, mas é o resultado do movimento discursivo dessa cultura da normalidade, que a gente já falou anteriormente, que descreve os impedimentos corporais como adjetos à vida social. Então, ao meu ver, se constroem aí alguns movimentos em torno dessas ideias capacitistas que se fundam, como a gente já começou anteriormente, nessa ordem estrutural, né? Porque da mesma maneira que a gente vai entender o racismo como um problema estrutural, o patriarcado como um problema estrutural que se funda nessa luta de classes, a gente entende também que esse preconceito que é voltado em torno dos corpos e vidas das pessoas com deficiência também se fundam nessa mesma estrutura, que é a estrutura do capital, né, que vai considerar o que é eficiente em torno da ideia do que é deficiente, de algo que falta, de algo que está incompleto, de algo que não serve, né, de um espaço que não está bom. Então, a gente considera que essas ideias capacitistas elas vão ter essa base estrutural exatamente por se fundirem nessa ideia de que alguns estão dentro desse padrão de normalidade e são eficientes e outros não e por isso são deficientes. Então, tendo como base que o capacitismo se funda nessa estrutura, um primeiro movimento que eu percebo é um movimento gerado na ideia de infantilização da pessoa com deficiência. Então, se eu infantilizo uma pessoa com deficiência, ela vai estar sempre precisando de um responsável, que provavelmente esse responsável será uma pessoa que não tem deficiência. Então, essa ideia de infantilização, ela carrega não só a dependência eterna da pessoa que tem deficiência de outros sujeitos, como ainda incapacita as suas possibilidades de decisão e de construção acerca das suas próprias vidas, das suas decisões, da sua vida civil, da sua vida afetiva e do próprio reconhecimento de si, sobre suas capacidades e sobre as coisas que essa pessoa pode ou não fazer de bom ou de ruim, ou naquele momento em que ela vai precisar da contribuição, do auxílio de outra pessoa. Ainda assim, e mais grave do que isso, essa ideia de infância eterna atribuída à deficiência faz com que questões acerca, por exemplo, da sua sexualidade não sejam consideradas, não sejam discutidas, orientadas. Então, não importa que, por exemplo, essas pessoas sejam instruídas, né,
sejam vistas como pessoas que têm uma vida sexual ativa, ou vistas como mulheres que podem sentir prazer, ou vistas como homens que podem sentir prazer, ou vistas como pessoas que podem querer ter filhos, né? Não se trata especificamente só disso, o tamanho da consequência, mas os inúmeros casos de mulheres com deficiência que são abusadas sexualmente, que são assediadas, né? Eu estava fazendo uma pesquisa e eu encontrei um artigo que trazia dados da OMS e do IBGE, e nesses dados dizia que 49% dos estupros coletivos são realizados contra mulheres com deficiência, especialmente mulheres com deficiência intelectual. E eu não entendo que esses estupros eles são realizados a troco de nada, mas tem fundamento nesse processo de infantilização e da retirada da possibilidade do sexo da vida dessas pessoas, que muitas vezes elas nem caracterizam em si o que é uma violência sexual. Um segundo movimento, e agora eu estou me baseando em Sidney de Andrade, que é um autor cego que escreve num blog na internet, ele exemplifica a partir dessa ideia do herói, né, da superação. Então o autor aponta que existe uma discrepância entre aquilo que a sociedade espera do sujeito e aquilo que aquele corpo com deficiência consegue fazer para além dessas expectativas. Então nessa diferença surge esse estereótipo do herói. Então, um exemplo de superação que, apesar de todas as injustiças, obstáculos e problemas, é capaz de sustentar uma vida produtiva e até se destacar em alguma atividade. Então, Andrade assegura, e aqui eu estou concordando com ele, que esse mito ele é criado em cima de um estigma que é muito cruel, que subliminarmente ele vai obrigar toda e qualquer pessoa com deficiência a se conformar com a ideia de um mundo que não foi feito para ela e que ela precisará sempre fazer esforços fora do normal, se virar nos 30 para conseguir o mesmo resultado que alguém sem deficiência conseguiria, porque a sociedade lhe oportuniza isso desde o momento do nascimento dessa pessoa que não possui deficiência. Um terceiro momento que também podemos mencionar aparece na ideia de caridade, que é um misto desse sagrado e do monstruoso, né? Monstruoso porque nessa suposição as relações de poder elas precisam ser abastecidas pela rejeição social, né? Então o corpo dessa pessoa é o argumento para essa rejeição. É um corpo que é indesejável. O corpo, lembra lá do início da fala? Aquele corpo que causa estranheza, aquele corpo que não é bem aceito, aquele corpo que eu me sinto mal em estar perto. Porém, eu não posso ser essa pessoa tão ruim, né? Eu preciso misturar com o sagrado, porque apesar da rejeição que eu estou sentindo por aquele corpo, se eu naturalizo como bons e dotados de características socialmente aceitas e traduzidas como normais, significam como essa ideia do monstruoso e do sagrado, eles irão se tensionar. Então, essa ideia de que todas as pessoas com deficiência são muito boas, elas vão partir justamente desses tensionamentos, né? Do que é monstruoso e do que é sagrado, conservando assim a subalternidade das pessoas a partir desse argumento de bondade e também partindo da ideia de que nenhuma pessoa com deficiência ela pode ser ruim, ela pode ter mau caráter, enfim. A junção de todos esses movimentos gera então uma ideia de conformismo social caracterizada pela culpa que permanentemente se constrói em torno da vida dessas pessoas. Então, para compreender melhor essa ideia, eu vou usar um outro exemplo do mesmo autor que eu citei agora há pouco, de Sidney de Andrade, que ele argumenta sobre essa lógica de oferta e demanda que se constrói em torno do mercado, né? Em cima das pessoas com deficiência. Então, ele traz um exemplo de que restaurantes não colocam cardápios em braille, argumentando que as pessoas com deficiência não chegam até esse restaurante. E por isso que esse restaurante não tem cardápios em braille, porque ele não vai estar recebendo pessoas cegas nele. Então, não se para pensar, né, a partir dessa ideia de conformidade social, o porquê que as pessoas com deficiência não estão frequentando esses espaços. O porquê que elas estão sendo impelidas de chegar até esses espaços e, o pior, culpabilizadas, né, por não usufruírem da sua própria condição de dignidade e direito.
Então, nesse sentido, essas pessoas, em meio à falta de acessibilidade, não são vistas e pelos mesmos motivos que as impediram de ingressar, acessar, participar nesses espaços, elas são culpabilizadas pela falta de oportunidade que lhes são geradas diariamente. Então, aqui vamos destacar esses 3 movimentos que que eu mencionei anteriormente, que criam essas barreiras atitudinais e que, em muitos casos, essas barreiras atitudinais elas são intransponíveis. Então, tais barreiras, não custa lembrar, elas são construídas pela experiência social em experimentar a deficiência numa sociedade, como eu já disse desde o início da fala, altamente preparada para subalternizar, retirar e não considerar essas pessoas como vidas dentro dessa sociedade da eficiência. Tais apontamentos assim, nos colocam a refletir sobre um locus de acomodação da diferença, isto é uma naturalização de que as injustiças sociais existem e que as pessoas não podem ou não conseguiriam mudar. Desse modo, é crucial problematizar a essencialização da desigualdade que desloca o significado de deficiência para o de lesão e desconsidera esse contexto social. Precisamos compreender, questionar e denunciar quais são os determinantes que conduzem a uma posição de repulsa social que tem como conversão o medo, a abstinência, o silenciamento e, consequentemente, esse processo de invisibilização dessas pessoas que sempre tem como argumento essa lesão, esse corpo lesionado, né, que não é visto como um corpo, mas sim como algo retirado, como algo que não é bem aceito nessa sociedade da produtividade. Então, as referências construídas por esse processo agregam à vida da pessoa com deficiência justamente essa concepção de incapacidade, de bestialidade. Além do somatório dessas, há uma eterna espera do tempo em que a deficiência será melhorada ou minimizada diante desse determinismo biológico, né, que vai fazer com que as pessoas com deficiência passem uma vida toda procurando pela cura da deficiência e não entendendo a deficiência como condição, como algo que lhe pertence, como algo que está agregado à sua vida, né? Então, é um determinismo biológico, geográfico, psicológico e intelectual, porque desde o momento em que essa pessoa com deficiência nasce, esse movimento clínico, esse movimento medicalizante vai dizer o que essa pessoa pode fazer, o que ela não pode fazer, com quem ela vai se relacionar e como que vai ser a vida dela durante todo o decorrer dos anos que ela viver, desde o momento que ela nasce. Então, pessoas com deficiência, embora seja ultrajante reafirmar, são pessoas com suas próprias vivências, particularidades e histórias. E assegurar a voz a essas pessoas, direitos, autonomias, possibilidades, oportunidades, protagonismo, nem deveria ser uma discussão. Entretanto, já que assim a gente se configura, né, é importante reverberar que o caminho que aqui nós estamos defendendo é o do enfrentamento e o da transformação.